boa tarde a todos e a todas. Muito bem-vindos. É uma alegria enorme estar aqui hoje com vocês, todos os participantes do primeiro curso de extensão do Polo Ribeirão Preto do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. Eu sou o professor Antônio Costa, atual coordenador do Polo. Aqui comigo hoje a minha amiga, a professora Carla Ventura, que compartilha a coordenação do Polo comigo, e a professora Roseli de Deus, diretora, vice-diretora, diretora em exercício do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, para quem eu passo a palavra agora para as boas-vindas. Roseli, por favor. Obrigada. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo, os que vão nos ouvir na sequência, que esse material ficará gravado. É um prazer, é uma honra, né, estar aqui, cumprimentar meus colegas do Polo de Ribeirão, professor Antônio Costa, professora Carla, parabéns pelo trabalho incansável. Queria cumprimentar também aqui o nosso catedrático, né, da cátedra, Sérgio Henrique Ferreira, o professor Mozar Neves Ramos, que vem desenvolvendo um trabalho fantástico, e esse ciclo, né, de cursos, e com um nome maravilhoso também, não é? Homenageando aqui o professor Sérgio Mascarenhas. Então, aqui é tudo de altíssimo nível, de grande qualidade, né? As pessoas homenageadas, né? O nome da cátedra, o nome do ciclo de cursos revelam, né, a qualidade de todo o trabalho que vem sendo desenvolvido. Então, esse curso de políticas públicas e qualidade da educação é extremamente relevante. Aproveito aqui para agradecer a parceria com a Undime. Então, a Márcia Bernardes está aqui conosco, muito obrigada por estar aqui, por estar apoiando essa iniciativa. E esse curso aí, que vai ter 20 atividades, ele começa assim com chave de ouro. Então, cumprimento a professora Maria Helena Guimarães, né, presidente com uma larga trajetória na área de educação e agora ocupando a posição de presidente do Conselho Nacional de Educação. Então, eu quero assistir o curso inteiro também. Eu posso me matricular ainda, porque vai ser simplesmente fantástico. E a plateia que aqui está, né? Então, aí são gestores e técnicos municipais, então, pessoas comprometidas para juntos, né, conseguirmos caminhar aí para a melhoria constante, né, da educação. Então, eu só venho trazer aqui os cumprimentos da diretoria. Tenho certeza que as atividades serão um sucesso. O professor Guilherme Ari Pons, que é o nosso diretor, está de férias, mas ele certamente vai dar uma passadinha por aqui também, porque ele quer muito ouvir a professora Maria Helena. Então, só desejar aqui, né, trazer os cumprimentos e desejar muito sucesso a todos vocês. E muito obrigada. Queria registrar o agradecimento não só a Maria Helena, mas aos outros convidados que vão vir na sequência para esse curso. Parabéns, muito obrigada. Obrigado, professora Roseli. Como a Roseli adiantou, o nosso curso de extensão, Políticas Públicas e a Qualidade da Educação Brasileira, recebeu um adendo ao seu nome já no finalzinho, porque, infelizmente, há cerca de um mês, nos deixou o querido professor Sérgio Mascarenhas, uma figura notável da ciência e da educação no nosso país, e nós resolvemos, então, homenageá-lo, colocando o nome do curso, colocando o seu nome como o nome do curso, né? Então, para que a gente ouça algumas palavras de quem foi o professor Sérgio Mascarenhas, eu convidei hoje aqui, está aqui com a gente, o professor Oswaldo Bafa Filho, professor titular da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, amigo, colaborador, parceiro do professor Sérgio Mascarenhas por muitos anos, e que vai nos contar um pouquinho sobre a trajetória do Sérgio e quão importante foi a sua figura para a ciência e para a educação do nosso país. Bafa, por favor. Obrigado, Antônio. Boa tarde a todos. Eu queria cumprimentar o IEA pela iniciativa desse curso, que eu acho extremamente oportuno, importante para o momento que a gente vive. Cumprimentar a todos que estão no painel, saudar o professor Mozart, professora Maria Helena, professora Márcia, Carla e a Roseli. Eu acho que a gente vai ter certamente um curso que vai enriquecer a todos, né? E certamente vai atrair muita atenção. O Antônio me pediu para falar um pouquinho sobre o professor Mascarenhas, uma vez que muitos que estão nos assistindo provavelmente não o conhecem. Ele nasceu no Rio de Janeiro, no dia 2 de maio de 1928.
Ele se formou em física em 1947, em química em 1951 na Universidade do Brasil, atual Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, já na sua graduação, ele já mostrava um interesse diversificado, né? Ele já começava a transitar entre duas áreas do saber, que era a física e a química. E eu acho que a vida inteira dele foi uma vida dedicada a vários temas. Ele era um polímata, ele não ficava num único tema, ele transitava entre as ciências exatas, as ciências biológicas, as ciências humanas, enfim, ele se envolvia em uma série de problemas. No Rio de Janeiro, ele teve a honra de ter sido aluno do Anísio Teixeira, de ter trabalhado com o Anísio Teixeira. Ele uma vez me relatou que um dos trabalhos que ele fez naquela época foi uma análise do currículo do ensino de física, que era, naquela época não existia essa visão sistemática que a gente foi ter, né, nos anos 60, depois do pós-guerra, quando se via as coisas de uma forma integrada. Eu me lembro de ter, uma vez, ido a um sebo, justamente no Rio de Janeiro, e pegado um livro de física, e lá tinha pontos que ia do número 1 até o 1000, e a coisa era vista assim em tópicos, né? Era um ponto 1, ponto 2, e era assim que as pessoas estudavam, aprendiam e eram cobradas, né? Não se tinha essa visão holística, sistêmica do problema. Então, ele teve já esse envolvimento lá com o Anísio, e nos anos 50 ele sai do Rio de Janeiro, capital federal, centro do Brasil, né? E vem para São Carlos, uma cidade pequena, isolada no interior, que se comunicava com São Paulo através do trem. E se você quisesse ir de outra forma, tinha que ir por estrada de terra até Rio Claro, e de lá para frente tinha estrada asfaltada. Muito bem. Ali ele começa a trabalhar em física e na escola de engenharia, e cria um grupo de pesquisa. Esse grupo cresce, acaba gerando um instituto de física e química, que hoje é um instituto só de física e outro instituto só de química, e ele começa a empreender, né? É dessa época o envolvimento dele com os políticos locais para criar a Universidade Federal de São Carlos, né? E coloca uma ênfase grande na Universidade Federal de São Carlos, que era a ciência dos materiais. Quando ele vai para São Carlos, nos anos 50, a física que se falava era a física das altas energias, era a física nuclear, a física de partículas elementares. E ele já tinha vislumbrado naquela época que a física da matéria condensada, que produzia os transistores, os dispositivos eletrônicos, esse era o futuro. E aí se criou, então, um grupo forte de física em São Carlos, principalmente na área de isolantes, que foi muito prolífico, produziu muitos trabalhos, e daí tem o desdobramento da Universidade Federal de São Carlos. Posteriormente, ele também é um elemento chave para a criação de uma unidade da Embrapa, né, da Empresa Brasileira de Pesquisa em Agropecuária, que leva justamente a ciência exata para a agricultura, estudando física dos solos, instrumentação de precisão, etc., né? Bom, ele também foi um dos criadores do polo do IEA em São Carlos, né? Foi o primeiro polo fora da cidade de São Paulo, que foi criado lá. E, enfim, ele vai se desdobrando, se envolvendo com várias atividades, sempre com essa visão visionária. Nos últimos tempos, ele falava muito de sistemas complexos, que a gente tinha que olhar para as coisas usando uma engenharia de sistemas complexos, falava muito nisso, seguindo mais ou menos o paradigma que ele tinha visto acontecer com a física, né? Se estudou física da matéria condensada e depois a engenharia dos materiais, que deu uma série de desdobramentos. E hoje já existe uma teoria de sistemas complexos muito bem estabelecida, que poderia, sim, dar origem a uma engenharia de sistemas complexos e poderia, eventualmente, estudar todos os problemas que a gente tem por aí. E ele, no final da vida, né, teve uma hidrocefalia de pressão normal e acabou desenvolvendo uma nova técnica para monitorar não invasivamente a pressão intracraniana. E isso gerou uma empresa, uma startup que está aí indo muito bem. E, enfim, ele tinha essa visão bastante ampla. Uma coisa importante é sublinhar o aspecto humanístico dele, né? Ele sempre falava que a gente tem que olhar as coisas desse aspecto, né? E eu queria ler aqui um trecho de uma entrevista que ele deu
à revista Ciência e Cultura em 2012, né? E ele dizia o seguinte: tem uma ligação muito forte com o problema da educação fundamental, porque fui aluno do Anísio Teixeira. Embora a educação superior seja muito importante, estamos naquela fase do país em desenvolvimento que temos que consertar o avião em pleno voo. Vou cuidar só da educação fundamental? Não posso fazer isso. Temos que tratar da educação técnica, da educação superior avançada. O problema é que temos uma simultaneidade de problemas que exige um tratamento muito especial e urgente, que entenda de sistemas completos. O caminho do Brasil tem que ser o caminho da ciência, tecnologia e inovação, juntamente com o humanismo. Eu queria encerrar com essa mensagem do Sérgio, dizer que ele é uma pessoa que enfrentou inúmeras dificuldades e nunca se abateu. Eu costumava chamá-lo de navio quebra-gelo, porque imagine um navio que de repente está isolado, ele conseguia quebrar e abrir um caminho. E eu acho que esse é o recado que eu queria dar para todos os que nos estão assistindo, porque eu sei que lidar com a educação não é fácil, trabalhar com esse tema no Brasil não é fácil, a gente nunca vai ter as condições ideais, mas a gente tem que fazer, a gente tem que ousar e temos que seguir em frente, não desistir e seguir o exemplo do nosso homenageado nessa cátedra. Até eu queria comentar que nós temos o Sérgio Ferreira, né, que foi muito amigo do Sérgio Mascarenhas, e aproveitar que está o Mozart aqui, que tem o Sérgio Rezende, né, lá em Recife, nosso ministro, que também é uma figura exponencial. Parece que Sérgio é um nome interessante. Muito obrigado a todos e um bom curso. E parabéns à professora Maria Helena, que vai fazer a próxima palestra. Obrigado. Obrigado, Bafa, excelente. É isso aí, o Bafa lembrou bem, né? Me deu aqui a deixa para fazer o comentário. Então, este curso de extensão, como eu disse, o primeiro curso baseado no nosso polo do IEA aqui em Ribeirão Preto, faz parte das atividades da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira, então, o outro Sérgio, outro baluarte da ciência nacional, cujo titular é o professor Mozart Neves Ramos, também figura referência no nosso país na área de educação, e que organizou esse curso de maneira brilhante para nós, né? Eu queria só adicionar o que o Bafa falou sobre o Sérgio Mascarenhas. Ter um livro dele aqui, ó. Eu não sei se dá para ver, acho que não dá para ver direito, né? Mas tem um livro dele que chama Os Olhares de Janos, né? Os Novos Olhares de Janos. Eu queria só comentar, porque eu acho que o Janos era uma figura mitológica que o Sérgio gostava muito, e, como ele dizia, era um deus romano, o único deus romano que não vinha dos gregos, né? Pelo que ele me ensinou, e que esse Deus, se vocês olharem na internet, não dá para ver a figura ali, ele tem duas faces, uma voltada para o passado e outra voltada para o futuro, né? É o Deus da abertura, o Deus da mudança, por isso que é janeiro, né? Janos de janeiro, janela, né? Então, eu acho que o nosso curso e tratar o tema da educação no país é exatamente isso, né? É a gente olhar o passado com o que a gente aprendeu, olhar o futuro com o que a gente aprendeu no passado, né? Ou seja, vislumbrar o futuro a partir dos olhos do passado, é o que a gente pretende fazer ao longo desse nosso curso. Eu passo, então, agora para a fase final da minha participação, agradecendo a Undime pela parceria na organização do curso. Muito importante que o conteúdo do curso chegue às pessoas que estão lá na ponta na gestão da educação da política pública no Brasil. Então, muito obrigado a vocês que se inscreveram, que se interessaram pelo curso. Muitíssimo obrigado ao nosso time do IEA em Ribeirão Preto. Sem eles, realmente não teria acontecido este curso. Eles estão sempre aqui no backstage com a gente, não gostam muito de aparecer, mas o João Henrique, a Thaís Pedroso, o Rafael Sica, então, sem eles, nada disso aqui teria acontecido, né, de jeito nenhum. Tá? E é um agradecimento também, óbvio, à Universidade de São Paulo, à Pró-Reitoria de Cultura e Extensão da nossa universidade, e ao Banco Santander, através do programa Santander Universidades, que patrocina as atividades da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira. Tá? Eu queria só dar um aviso que o Rafa me pediu para dar aos participantes, então vocês que estão assistindo com a gente hoje e estão preocupados com a frequência, por favor, isso é muito importante, tá? O controle de frequência vai ser feito pelo e-mail que você cadastrou no sistema Apollo da USP, quando você se inscreveu no curso. Então, você tem que logar no Zoom usando uma conta vinculada com aquele e-mail, tá certo? Senão não vai contar a participação. Se você já tinha uma conta no Zoom, que você acessa usando outro e-mail, não o que você cadastrou no sistema Apollo, então, por favor, altere isso. Se você tiver dificuldade,
é só mandar um e-mail para a gente. Tá? Então, eu passo a palavra agora para o nosso titular da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira, professor Mozar Neves Ramos. Agradeço a professora Maria Helena, nossa primeira docente do curso. Mozar, está com você. Uma boa tarde a todos. Fiquem bem. Muito obrigado, Antônio. Associo também os agradecimentos ao time, não é, do Instituto de Estudos Avançados. É realmente uma turma pequena, mas muito qualificada e muito engajada. Não é? Então, boa tarde a todos e a todas. Antes de falar, eu quero também passar para a Márcia, dar uma palavrinha. Tem muitos secretários. Márcia foi uma parceira da primeira hora do curso. E, em seguida, então, eu faço a apresentação da Maria Helena. Por favor, Márcia. Boa tarde, professor Mozar. Quero também cumprimentar aqui o Antônio, a Roseli, a Carla, e representando o IEA da USP. Um cumprimento muito especial à nossa querida professora Maria Helena Guimarães, que é uma ícone e a nossa inspiração como secretários de educação. E quero cumprimentar todos que estão nos assistindo, acompanhando esse curso, uma parceria aí da USP com a Undime. A Undime ajudou nessa mobilização com todos os municípios paulistas. Estamos muito contentes que temos aí mais de 200 participantes e o objetivo era esse mesmo, era levar essa formação tão importante, falando de políticas públicas e qualidade da educação, para os 4 cantos do estado de São Paulo, principalmente agora em tempos de pandemia. A palestra hoje, a fala da professora Aula, da professora Maria Helena, traz isso. Eu terei a oportunidade de estar com vocês também, falando dos desafios da educação municipal em tempos de pandemia, e quero agradecer pela USP, agradecer em nome aí do Mozar, como titular da cátedra, por estar trazendo a Undime nesse apoio e colocar aí a Undime sempre à disposição, porque a Undime levanta a bandeira das políticas públicas, o papel, a missão da Undime é justamente elevar a educação pública e tem tudo a ver com o trabalho que o professor Mozar, enquanto titular da cátedra, vem fazendo. Então, colocar a Undime à disposição e aproveito para desejar a todos aí, todos os municípios, secretários de educação que estão nos acompanhando, os técnicos das secretarias, porque eu tenho certeza que esse curso fará a diferença na educação pública dos nossos municípios. Muito obrigada e bom a todos. Muito obrigado, Márcia. Agora quero muito também agradecer a Roseli pela participação, por todo o apoio, né, que o IEA de São Paulo vem dando às nossas atividades. Como disse Antônio, o Banco Santander, pela ajuda, não só financeira, mas porque vem também acompanhando nossas atividades. Bafa, foi muito pertinente a sua apresentação do Sérgio. E uma brincadeira, mas eu vou ver se eu mudo meu nome para Sérgio Neves Ramos, porque aí vamos ter os 3 Sérgios, né? Sérgio Ferreira, Sérgio Mascarenhas e Sérgio Neves Ramos. Eu acho que é uma maneira de ter a trilogia dos Sérgios. Então, é uma alegria muito grande. Eu tenho uma admiração profunda por esses 2 Sérgios. O Sérgio Henrique Ferreira era uma grande inspiração para mim quando eu era muito jovem e estava começando as minhas atividades científicas e acompanhava os movimentos, os trabalhos do Sérgio Ferreira, principalmente na SBPC. Ele foi presidente da SBPC. E Sérgio Mascarenhas é uma grande inspiração na área científica, tecnológica. Bafa, o Departamento de Física da Federal de Pernambuco, instituição da qual fui reitor da universidade, foi criado através da ação do Sérgio Mascarenhas, numa grande articulação com o Sérgio Rezende. Tanto que o nome da biblioteca é Sérgio Mascarenhas. E eu era aluno da UFPE, ia estudar, aí se um dia eu quero saber quem é o Sérgio Mascarenhas. E olha que felicidade que eu tive quando eu fui, uma das primeiras vezes a Ribeirão Preto. Sérgio Mascarenhas fez uma atitude belíssima. Ele, com muitas dificuldades, locomoção, tudo, ele não morava em Ribeirão, morava um pouquinho afastado, mas ele foi lá me dar um abraço, me deu uma cópia desse livro que o Antônio citou,
uma pessoa absolutamente fantástica como cientista, como pessoa humana. Vai fazer falta, né? Mas ele deixou um legado que a gente tem que continuar. Vamos agora, então, começar. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a minha amiga, né? Amiga no sentido aristotélico, né? Aristóteles dizia que o amigo, a amizade é uma alma em dois corpos, né? Então, eu tenho exatamente, Maria Helena, somos dois corpos, mas uma alma, porque estamos juntos há muito tempo. E eu não teria, Maria Helena, a menor dúvida, se alguém me perguntasse quem é a grande liderança da educação nesse país hoje, é você, Maria Helena. Eu tenho o maior orgulho de estar com você no Conselho Nacional de Educação. Você é nossa presidente, tem colocado o CNE no outro patamar. Aliás, tudo que você faz, você transforma em qualidade. Foi quando você chegou no INEP, com a mudança que você fez. O INEP, todo mundo diz, não sou eu, antes e depois de Maria Helena. O Ministério da Educação, sua participação para o êxito do trabalho do ministro Paulo Renato, todos reconhecem. Foi no INEP, foi na Secretaria Executiva, depois sua enorme contribuição como secretária, tanto do Estado de São Paulo como do Distrito Federal. Né? Sem falar nas outras funções internacionais que você desenvolve junto ao CDE, no trabalho em relação ao PISA. Eu, Maria Helena, para mim, a única maneira que eu tenho de lhe referenciar é dizer que você é a nossa timoneira da educação desse país. Mas todos nós precisamos muito reconhecer toda a sua trajetória em prol da educação desse país. E começar o curso Sérgio Mascarenhas, tendo você com a grande palestra de abertura, nos deixa imensamente felizes. Eu estou particularmente muito feliz. Né? Foram mais de 1.300 inscrições. A gente teve que limitar pelo tamanho até da plataforma, mas isso nos mostra que quando a gente tem qualidade, mobiliza as pessoas, como a Márcia fez, quero muito lhe agradecer, Márcia. Tem sido uma grande parceira da cátedra. Então, é uma alegria muito grande, Maria Helena, passar para você a palavra, né? Porque, com certeza, estamos começando o curso muito bem nas suas mãos. Seja bem-vinda, Maria Helena. Bom, querido Mozart, eu não sei nem o que dizer depois dessa abertura tão generosa e tão amiga. Eu quero dizer, gente, boa tarde a todos, ao Antônio, a Roseli, Carla, Bafa, a Márcia. Quero cumprimentar toda a equipe do IEA, mas agradecer muito ao meu queridíssimo Mozart pelo convite, porque, do mesmo modo que o Mozart, enfim, tem sido sempre um grande amigo na área da educação, eu tenho pelo Mozart, sem querer bajular de jeito nenhum, uma enorme admiração, ele sabe disso. Eu sou uma fã incondicional de tudo que o Mozart faz, já fez e continua fazendo. Ele é um desbravador, né, da educação no Brasil, tem feito muita coisa, desde que foi secretário lá de Pernambuco, depois veio para São Paulo, Todos pela Educação, Instituto Ayrton Senna, agora a cátedra. O Mozart é terrível, é terrível, é muito animado e um grande amigo da educação brasileira, e um amigo meu muito grande. Eu tenho uma enorme amizade pelo Mozart e um grande respeito. Bem, eu, além de agradecer tudo isso, eu quero também dizer que eu fiquei encantada com a homenagem ao Sérgio Mascarenhas, professor Bafa. Fiquei realmente encantada. Só lamento não ter nenhum neto com o nome de Sérgio, né? Porque eu acho que eu não vou ter mais nenhum neto, já estão todos muito grandes. Quem sabe, se vier um bisneto, eu vou pedir para pôr o nome de Sérgio, né? Porque, pelo jeito, Sérgio tem futuro, futuro na ciência, na pesquisa, na inovação.
Oi, estou vendo aqui meu querido amigo também, Ari Plonsky. Olá, Ari, tudo bem? Como vai? Né? Bom, então, depois desses agradecimentos, e um grande agradecimento também à Márcia pelo esforço de mobilizar um time para acompanhar esse curso, eu quero dizer que o Mozart me pediu para fazer uma aula de abertura e, ao refletir sobre o que eu apresentaria, né, eu comecei a pesquisar, a ver, falei, olha, embora muitos já conheçam o que eu vou falar, eu acho importante nós registrarmos nessa abertura todos os avanços que a educação brasileira teve nos últimos 20, 25 anos. Não foram poucos, foram muito significativos. Então, eu vou abrir a minha apresentação com um PowerPoint, que eu vou pedir para a querida, é a Thaís que vai abrir o PowerPoint, Thaís? Não. Bom. Então, o próximo slide. O próximo slide apresenta... Está conseguindo? Esse slide faz um resumo do que nós vamos discutir hoje, né? É um pouco a frase que o Antônio disse agora sobre o Janus, o deus Janus, né? Olhar o futuro a partir dos olhos do passado. Foi um pouco o exercício que eu fiz, tá certo? É impossível compreender o que está acontecendo hoje na educação brasileira sem compreender o contexto atual e os avanços que nós tivemos nos últimos anos e ver quais são os novos desafios. Então, o próximo slide, ele já apresenta E aqui eu faço algumas perguntas, né? Como é que nós estávamos em 2019, né? Qual eram, digamos assim, quais eram os grandes desafios, as esperanças, o que nós planejávamos em 2018, 2019, né? Bom, primeiro, nós já tínhamos impactos da recessão desde 2015, isso é um fato. 2019 já era um ano bastante prejudicado pelo desemprego que estava crescendo desde 2016. Já observávamos uma tendência ao aumento das desigualdades e já notávamos que os indicadores educacionais estavam melhorando, e melhoraram muito, mas as desigualdades permaneciam. Então, o próximo slide, ele mostra, primeiro, não sei se dá para vocês verem aqui, esse é um slide sobre as disparidades de renda. Eu não sou uma expert em fazer PowerPoint, então eu vou buscando as informações que eu gostaria, não tenho essa capacidade de muitos aí de fazer PowerPoint bonito, elegante, mas o conteúdo eu acredito que está muito bom. Esse slide, ele mostra as disparidades de renda por estado e região. E eu chamo a atenção de vocês, olhem, o verde é a renda média per capita. Olha o Distrito Federal aqui, né? A renda média per capita do Distrito Federal é igual ao índice de pobreza do Maranhão, o índice de pobreza do Maranhão. Então, esse slide ele é perfeito para mostrar a enorme desigualdade socioeconômica do nosso país e a taxa de pobreza. A taxa de pobreza é a faixa azul e a renda média per capita são as faixas verdes. E aí nós vemos que é muito difícil melhorar a qualidade da educação e a equidade da educação num país com tanta desigualdade como o nosso. E nós estamos aqui falando de 2018. Com certeza, esses dados atualizados para 2020, 2021
serão talvez mais impressionantes ainda. O próximo slide, né, ele então mostra uns bons indicadores da educação. Esses indicadores eu tirei da PNAD 2019, a PNAD Covid, e a PNAD Covid, ela mostra uma evolução bastante positiva dos indicadores de educação de 2016 até 2019. Mas vejam vocês, embora as taxas de analfabetismo estejam caindo e caindo sistematicamente para todos os grupos, homens, mulheres, com mais de 60 anos, mas vejam como os indicadores de analfabetismo, né, para as pessoas negras, pretas ou pardas, eles continuam muito elevados, né? Então, a desigualdade permanece a partir de uma abordagem de raça, de cor e não só por faixa etária, porque quando nós olhamos por faixa etária aqui, por exemplo, 15 anos ou mais, né? Nós vemos que em 2019, 3,6% das pessoas brancas eram analfabetas e pretas ou pardas eram 9%. Então, eram 3 vezes maior do que o número de brancos. E isso se repete em todas as tendências e em todas as evoluções dos indicadores educacionais no Brasil. No próximo slide, nós vemos que a distribuição das pessoas de 25 anos ou mais de idade, 50, segundo nível de instrução, eles melhoraram muito. Olha só, gente, diminui muito o número de pessoas sem instrução. E vejam que vai caindo a proporção de pessoas com fundamental incompleto, vai caindo, vai aumentando o número de pessoas com fundamental completo ou equivalente, aumenta muito o número de pessoas com o ensino médio completo e olha só o número de pessoas com superior completo. Esse é o dado mais impressionante. O ensino médio e o ensino superior são os que mais aumentaram entre 2016 e 2019, né? É verdade, ainda temos 43 milhões e 800 mil com fundamental incompleto, mas também é verdade que o ensino superior e o ensino médio estão melhorando. Então, esse dado, para mim, é tremendamente positivo. No próximo slide, nós vemos que a taxa de escolarização, segundo os grupos de idade, ela está melhorando permanentemente. E olha só, o que mais chama atenção aqui é de 0 a 3 e de 0 a 5 anos. É justamente nessa coorte de 0 a 5 anos que nós vemos a melhoria de todas as de 0 a 3, de 4 a 5, em todas as regiões brasileiras. Isso é observável de acordo com os dados da PNAD, que é uma pesquisa domiciliar, né? E de 6 a 14, praticamente 100% das crianças na escola, e de 15 a 17, sempre em torno de 88% a 89%, o que mostra uma grande homogeneidade dos indicadores da taxa de escolarização em todo o Brasil, para todas as regiões. Esse dado é extremamente positivo. Pode passar, por favor, próximo slide. Aqui eu chamo a atenção para o acesso à creche. Até esse slide eu roubei de uma apresentação do professor Mozart. Eu acho esse slide muito importante, porque ele mostra que o acesso à creche já reproduz as desigualdades sociais. E nós sabemos que a educação infantil é a etapa de educação hoje, talvez a mais importante, para nós garantirmos um futuro melhor para o Brasil, para todas as pessoas, com maior grau de bem-estar, tudo mais. E aqui nós vemos que, enquanto 51% das crianças que moram nos domicílios mais ricos estão matriculados em creche,
apenas 29% das crianças mais pobres, do quartil mais baixo de renda, estão em creche. O próximo slide já mostra que de 6 a 14 anos nós temos praticamente a universalização do atendimento em todo o Brasil. Não vou me deter, todas as regiões são iguais, é o único indicador que mostra, o indicador de acesso, que garante a equidade no acesso. É na faixa de 6 a 14 anos, para essa coorte. No próximo slide, no entanto, nós já vemos que, apesar da universalização de 6 a 14, o atraso escolar já começa nos anos finais do ensino fundamental. Se vocês observarem aqui, olha, homem, mulher, brancos, pretos e pardos, nós vemos que vai caindo, né? Enquanto aqui, na taxa do lado esquerdo do slide, nós vemos que 95,8% de 6 a 10 estão matriculados, quando nós olhamos do lado direito, apenas 84,7% no Brasil, com uma grande variação por região e por situação de gênero, como também de cor ou raça. No próximo slide, nós vemos que esse é um problema que já rebate na faixa etária dos 15 a 17 anos, né? A taxa de escolarização prevista pelo Plano Nacional era de plena universalização, para isso o próprio Fundeb já ampliou a proporção de recursos para o ensino médio com o objetivo de garantir a universalização até 2016. No entanto, em 2019, nós vemos que a taxa não se completou. Em 2019, nós chegamos com 89%, né, dos estudantes de 15 a 17. No entanto, a taxa líquida, ou seja, de 15 a 17 anos, a proporção de jovens que, de fato, frequentavam o ensino médio era de 71%, com uma variação gigante por região do Brasil, né? Uma variação gigantesca. Enquanto aqui no centro, na região sudeste, nós temos 79,5% dos jovens de 15 a 17 anos frequentando o ensino médio. Na região, no Nordeste, nós temos apenas 63%. Então, é muito diferente o grau de frequência escolar no ensino médio para essa faixa etária, que já resume o problema da evasão e do abandono escolar nos anos finais do ensino fundamental. O próximo slide mostra que, por exemplo, o problema do abandono escolar começa com 15 anos. Esse dado é de 2019, né? Vejam, a partir dos 15 anos de idade, aumenta sistematicamente a proporção de jovens que abandonam a escola, em todas as regiões. Vejam que a região sudeste já apresenta uma taxa de abandono maior até que o Nordeste, e isso permanece ao longo dos 16, 17, 18 anos. Apenas a partir dos 18 anos é que há uma inversão. Os estudantes de 18 anos, eles abandonam a escola, a proporção de estudantes é maior entre os estudantes do Nordeste do que da região Sudeste. Mas, enfim, essa desigualdade permanece. O próximo slide, ele mostra que a causa do abandono da escola em 2019 era basicamente o mesmo para todo o Brasil. Para 50% dos homens era a necessidade de trabalhar, e para as mulheres ou era gravidez ou atividades domésticas, né? Então, era o mesmo motivo do abandono, tanto para as mulheres, os homens, os brancos, os pretos ou pardos, e também por região. Nós observamos a mesma tendência, né? O próximo slide
mostra, então, um cenário positivo. Entre 1970 e 2017, nós tivemos uma melhoria fantástica da escolarização de 4 a 17 anos. Em 2001, nós tínhamos 87%, chegamos a 2017 com 97,3% das crianças e jovens de 4 a 17 anos frequentando escolas, matriculados na escola e que permaneciam na escola. Essa notícia é muito, muito positiva e, provavelmente, nós sofremos o impacto dessa tendência, que era uma tendência positiva de crescimento, agora, a partir da Covid. O próximo slide também mostra uma situação bastante positiva em relação ao desempenho dos alunos no 5º ano do ensino fundamental, com nível de aprendizado adequado. Nós vemos que, em 2019, né, nós vemos que praticamente 61% dos alunos do 5º ano tinham atingido um nível adequado em língua portuguesa e 51,5% o nível adequado em matemática. Esse é o dado do SAEB 2019. Essa é uma ótima notícia em termos de evolução do aprendizado a partir de 2009, né? Nós vemos que de 2009 a 2019 nós tivemos indicadores de melhoria constantes. O próximo slide mostra que essa tendência também se observa nos resultados do SAEB em relação ao 9º ano em língua portuguesa. 41,4% dos alunos atingiram o nível adequado em língua portuguesa. Em matemática, é uma proporção muito baixa, mas, mesmo assim, nós observamos também uma tendência de melhoria. 24,4% dos alunos do 9º ano atingiram o nível adequado em matemática em 2019, né? O que é importante aqui é ver a tendência de melhoria nesses anos. Por quê? Porque em o 9º ano até 2011 ele estava basicamente estagnado em matemática e basicamente estagnado em língua portuguesa. Depois de 2011, nós começamos a observar essa melhoria. E agora, muito provavelmente, essa tendência vai sofrer um impacto da pandemia. O próximo slide, por favor. No próximo slide, nós vemos que também no 3º ano do ensino médio, nós tivemos uma melhoria importante entre 2017 e 2019 em língua portuguesa, com 37% dos alunos obtendo o nível adequado em língua portuguesa e apenas 10% em matemática. Portanto, a estagnação no aprendizado do 3º ano do ensino médio permanece, né? Mas sem queda de aprendizado e melhoria em língua portuguesa. O próximo slide mostra que, enquanto, no caso do 3º ano do ensino médio, 45,7% dos alunos mais ricos do ensino médio alcançaram o esperado em matemática, apenas 3,2% dos alunos mais pobres obtiveram o mesmo patamar. Então, o mesmo problema da desigualdade que nós observamos em todos esses indicadores de melhoria da qualidade da educação brasileira. O próximo slide mostra a desigualdade dos alunos brasileiros no PISA 2018. Nós vemos que os alunos de 15 anos que participaram do PISA, mas é uma amostra representativa do PISA, né? Nós vemos aqui a bandeirinha do Brasil. Essa barra azul mostra o desempenho em leitura dos alunos de 15 anos
brasileiros abaixo do nível 2, alunos de escolas públicas abaixo do nível 2, enquanto que a barra verde era a proporção de alunos de escolas particulares abaixo do nível 2. O nível 2 do PISA é o nível mínimo em leitura desejável para alunos de 15 anos, né? Para se ter uma ideia, a média da OCDE está aqui no finalzinho, nós vemos a Federação Russa e temos a média da OCDE. A média da OCDE mostra aqui a proporção de alunos, em média, dos países da OCDE que frequentam, alunos que frequentam a escola pública, é um pouquinho maior do que os alunos de países da OCDE que frequentam as escolas particulares. Agora, essa distância observada no Brasil é a maior de todas entre os países que participaram do PISA 2018. Então, esta era a nossa situação em 2018. O próximo slide mostra o que nós veremos. Então, até agora, nós estávamos contando a história da educação brasileira nos últimos 20 anos, antes da pandemia. A partir de agora, nós veremos o impacto da pandemia na educação no Brasil. Esses impactos estão relacionados ao fechamento das escolas, ao fato dos alunos dependerem da realização de atividades remotas. Nenhuma escola brasileira, nem pública, nem particular, rural, urbana, estava preparada para essa situação, assim como nenhuma escola do mundo, né? Claro que os alunos, durante a pandemia, eles terão melhores ou piores condições de trabalho, dependendo das condições domiciliares. Alguns alunos têm um ambiente de estudo mais favorável em casa, outros têm um ambiente menos favorável. Nós sabemos que as escolas e as redes de ensino, as redes públicas, elas tiveram ritmos diferentes para dar uma resposta aos alunos. Algumas redes conseguiram se reorganizar mais rapidamente, outras demoraram muito mais. Além disso, as experiências de aprendizagem remota, elas podem variar enormemente entre os grupos sociais, né? Isso todas as pesquisas mostram no Brasil e no mundo. Tem pesquisa sobre a Holanda, a Bélgica, a Austrália, o Reino Unido, mostrando enormes desigualdades na aprendizagem durante o processo de atividade remota. Além disso, as desigualdades educacionais, de acordo com todas as pesquisas no mundo todo, elas provavelmente aumentarão. E elas deverão aumentar muito nos diferentes países e aqui no Brasil, com certeza, também aumentarão. Então, o Brasil, que era um país que já apresentava muitas desigualdades, como eu acabei de apontar, né? Aqui no Brasil, as nossas desigualdades certamente aumentarão mais do que a tendência observada nos últimos 20 anos. Para apresentar daqui para frente, eu usei como fonte vários estudos, né? Esses estudos estão anotados, esse slide vai ficar disponível, né? Esses estudos do INSPER, coordenado pelo professor Naércio Menezes, da Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, e do CLIER, organizado pelo André Portela, do Ricardo Paes Barros, do INSPER, Marcelo Neri, da GV Rio, Instituto Unibanco, Banco Mundial, Itaú Social, Unicef, Undime, OCDE, Unesco, estudos de impacto da Rede Estadual de São Paulo, do CAED, estudos do IED, ligado à Fundação Lehman, da Fundação Roberto Marinho, entre outros. Eu procurei utilizar os estudos
sobre a situação no Brasil. Eu não estou aqui apresentando os estudos internacionais, porque o tempo seria insuficiente, né? O próximo slide mostra, então, isso. Mostra a pesquisa que foi feita no estado de São Paulo, pela Rede Estadual de São Paulo, foi feita pelo CAED, numa amostra de alunos do 5º, do 9º e do 3º ano do ensino médio, né? Utilizando a escala de proficiência do SAEB 2019, com provas calibradas na mesma escala do SAEB, calibradas com itens do SAEB, e os resultados são muito preocupantes, né? Nós vemos que as crianças do 5º ano são as crianças que apresentam uma dificuldade muito grande na aprendizagem remota. E isso se repete no mundo inteiro. Nós vimos que a Holanda, a Bélgica e a Alemanha já têm pesquisas apontando as enormes dificuldades da criança pequena em se desenvolver com atividade remota. Então, já sabemos que as crianças pequenas, tanto na educação infantil como nos anos iniciais, os 4 anos iniciais de alfabetização, não conseguem aprender adequadamente por meio de atividades remotas e nem por meio de aprendizagem híbrida. Já tem muito estudo sobre isso, mostrando que a aprendizagem híbrida ela é adequada a partir do 5º ou do 6º ano. Então, é fundamental a escola presencial, as atividades presenciais. Então, esse é um ponto que todas as pesquisas no Brasil e no mundo apontam. Portanto, todos os secretários de educação, os professores que estão acompanhando essa aula, precisam ter bastante clareza sobre isso. Vejam que a partir do 6º ano, né, porque o 9º ano ele já avalia com itens do 6º, do 7º e do 8º ano, nós vemos que a perda de aprendizagem no 9º ano e no 3º ano do ensino médio, ela é menor em relação à perda cognitiva observada nos anos iniciais. Então, essa pesquisa feita pela Secretaria Estadual de São Paulo, que o secretário Rosselli fez, junto com o CAED, é o único estudo que nós temos alinhado e calibrado pela escala SAEB, mostrando a perda, o retrocesso cognitivo das crianças, de acordo com o SAEB. O próximo slide, ele mostra que também aqui uma pesquisa realizada pelo Marcelo Neri, da GV do Rio de Janeiro, né? Ele fez esse estudo, e esse estudo foi depois refeito pela GV São Paulo, pelo André Portela, em julho deste ano, de 2021. E o resultado da pesquisa do Marcelo Neri é muito parecido com o resultado da pesquisa do André Portela, né? Ou seja, que as crianças das classes A e B, elas dedicam muito mais tempo, de horas por dia, né, aos estudos durante o período de atividades remotas, do que as crianças da classe C, D e E. Vejam que a diferença é muito grande, né? Inclusive, nas classes D e E, né, as disparidades elas variam de 1,9 por dia até 2,2 por dia, né? Enquanto que nas classes A e B, essa disparidade do tempo dedicado é muito menor, né? São alunos que têm um ambiente melhor para estudar, têm computador individual em casa, têm um ambiente calmo, tranquilo,
né? Tem pais, em geral, que têm uma escolaridade maior, que têm mais tempo para acompanhar as atividades escolares dos filhos. No próximo slide, nós veremos que uma outra pesquisa, que é do IED, né, do Ernesto Faria, que é um instituto vinculado à Fundação Lehman, esse estudo é muito importante, porque a partir do índice de permanência escolar, ele faz o cruzamento entre a permanência na escola e o nível socioeconômico, ele compara a permanência escolar dos alunos e o nível socioeconômico dos alunos de acordo com o censo escolar de 2020, porque o Brasil tem muita informação e esses pesquisadores estão se apoiando nessas informações para fazer análises muito importantes e fundamentais para orientar a nossa ação daqui para frente, né? Esse indicador mostra, por exemplo, que no Maranhão, 27% dos jovens de 16 e 17 anos não estavam mais na escola em 2019, de acordo com o censo 2020. O censo 2020, ele traz o abandono escolar do ano anterior, do ano de 2019, né? Já em Santa Catarina, essa proporção era de apenas 10%. Então, vejam, essa desigualdade observada nesse índice de permanência escolar, ele provavelmente deve ter se ampliado agora no período de pandemia, porque essa situação já era assim em 2019, de acordo com o Censo Escolar 2020. Então, 2020, 2021, provavelmente, esse indicador de permanência deve ter sofrido digamos assim, deve ter sofrido uma queda, um aumento maior ainda do abandono da escola. No próximo slide, nós vemos que, ainda de acordo com essa pesquisa, que 18% dos jovens de 16 e 17 anos já estavam fora da escola em 2019. Isso de um lado. De outro lado, os estados que tinham a maior proporção de jovens fora da escola, né, são, desses 15 estados, 11 ainda são estados que não retornaram com aulas presenciais, né? 11 ainda estão, falta o não aqui, viu, gente? Dos 15 estados com taxa mais alta do que a média do país, 11 ainda não retornaram com aulas presenciais nas redes públicas. Eu peço uma desculpa, falta um não, eu vi agora. O próximo slide, ele mostra que esse abandono escolar, ele afeta mais de 4 milhões de brasileiros na pandemia. Essa pesquisa é uma pesquisa Datafolha, né? A pesquisa mostra que 16% dos alunos deixaram de estudar, que no ensino médio essa foi a realidade de pelo menos 11% dos entrevistados do ensino médio e de 4,6% no ensino fundamental, e que a desistência, o abandono da escola, é muito maior entre aqueles mais vulneráveis, 54% entre os alunos das classes D e E, na comparação com estudantes das classes A e B. O próximo slide, ele mostra também uma pesquisa da Fundação Roberto Marinho sobre evasão escolar. Vejam vocês, são muitos os estudos que os institutos e as fundações e as organizações não governamentais vêm fazendo sobre a pandemia no Brasil. E isso nos ajuda, porque nos ajuda a traçar estratégias, né? Essa pesquisa, ela mostra que a evasão escolar, ela afeta não só a economia, mas aumenta os índices, tem impacto sobre os índices de violência, tem impacto sobre a expectativa de vida da população, ela aumenta, né, a possibilidade
do número de homicídios por ano, ela diminui a expectativa de vida ao nascer, e a mesma pesquisa revela que cada jovem que abandona a escola, para cada jovem, o país perde R$372 mil por ano, né? Então, essa pesquisa chama Juventudes, a pesquisa da Fundação Roberto Marinho. Ela é uma pesquisa muito interessante, muito bem feita, com base em dados secundários e que tem muitas análises relevantes. O próximo slide, ele mostra que o acesso à internet é bastante diferenciado no Brasil para os alunos que fizeram a Prova Brasil 9º ano, né? Esse é um gráfico para alunos que fizeram o SAEB, Prova Brasil 9º ano, e que busca trabalhar a escolaridade da mãe, né? O grau de escolaridade da mãe, o acesso à internet, que é a barra verde, o aluno que fez atividades escolares é a barra vermelha, a barra azul clara é o resultado em língua portuguesa no SAEB, e a barrinha roxa é o resultado em matemática aqui. O grau de escolaridade da mãe, a mãe sem instrução, a mãe com fundamental incompleto, a mãe com fundamental completo, já tem uma enorme diferença entre a mãe que concluiu o ensino fundamental e o desempenho do seu filho, a mãe com ensino médio incompleto, a mãe que tem o ensino médio completo e a mãe com superior completo. Veja o impacto que tem no desempenho dos alunos a mãe que concluiu o ensino médio e como essa mãe pode ajudar os seus filhos e valoriza as atividades escolares, que é a barrinha vermelha, e, em geral, é uma mãe, um aluno que já tem melhor acesso à internet, né? Que é a barra verde, e aqui o resultado em língua portuguesa e matemática. O próximo slide mostra que aqui são as conclusões da pesquisa do INSPER, do Naércio, né? Que a pandemia ela vai afetar, primeiro, a mobilidade entre as gerações, a mobilidade social intergeracional, quer dizer, algo que nós víamos de forma muito intensa, né, no Brasil, que era o fato de estar aumentando cada vez mais o número de pessoas que concluíam o ensino médio, o nível superior, o número de crianças que ingressavam na creche, na pré-escola, na educação infantil. Tudo isso contribuía para uma mobilidade social intergeracional cada vez maior, né? Quer dizer, os filhos estavam superando os pais em grau de escolaridade. Então, essa mobilidade intergeracional, ela vai sofrer impacto, né? Do mesmo modo, as desigualdades educacionais entre as regiões, algumas regiões tiveram melhores condições de oferecer atividades remotas para os seus alunos, internet para os alunos, pacote de internet gratuita, outros não tiveram. Então, isso vai ampliar as desigualdades, né, entre os estados e também entre os municípios, e a desigualdade entre os diferentes grupos socioeconômicos, que já era grande, como nós vimos até 2019, e agora provavelmente será maior ainda. O próximo slide mostra que aí a pesquisa do André Portela, a pesquisa GV, né, que trabalha com 3 cenários: o cenário otimista, o intermediário e o pessimista. Eles fazem muitos cálculos, muitas projeções, muitas estimativas. É um trabalho extremamente cuidadoso, muito bem feito, e eu não tenho nem condições técnicas, não sou economista, para poder reproduzir todas as equações que foram feitas, mas o cenário otimista mostra o seguinte, que seria um cenário em que os alunos aprenderiam através do ensino remoto tanto quanto eles aprenderiam no presencial, desde que eles realizassem todas as atividades escolares. Já o cenário intermediário
mostra que os alunos aprenderiam, por meio do ensino remoto, proporcionalmente ao número de horas dedicadas às atividades escolares. Finalmente, o cenário pessimista mostra que os alunos não aprenderiam com o ensino remoto, ou porque eles teriam abandonado a escola, ou porque não conseguiram acompanhar a escola, ou porque eles não tinham acesso a nada, não tinham a menor condição de aprendizagem. O próximo slide, então, mostra pela pesquisa CLEAR, Fundação Getúlio Vargas, como é que esses alunos que, nesse primeiro gráfico aqui, a barra azul, língua portuguesa, a barra verde, matemática, é o resultado do SAEB 2019, né? Então, esse primeiro gráfico aqui mostra qual seria o aprendizado em um ano típico dos alunos brasileiros, mantendo a mesma tendência que nós observamos até 2019. Então, é isso que mostra esse gráfico. No cenário otimista, né, considerando que os alunos tiveram atividades remotas, dedicaram tempo a essas atividades remotas, mas eles perderam. Eles perderam, no mínimo, um quarto do ano sem nenhuma atividade, ou pelo menos um terço do ano sem nenhuma atividade. Os alunos tiveram 13% de aulas presenciais, as escolas fecharam e as atividades remotas começaram no meio do ano, né? E, a partir daí, cada um num ritmo muito desigual. Então, mesmo no cenário mais otimista, mesmo assim, os alunos aprenderiam menos do que num ano normal com atividades presenciais. No cenário intermediário, né, os alunos aprenderiam menos ainda. E no cenário pessimista, praticamente não aprenderiam nada. Aqui ele diz, olha, o aprendizado em um ano típico é de 13 pontos na escala SAEB, em língua portuguesa, e quase 11 pontos em matemática, quer dizer, considerando aquela escala que eu mostrei lá no início. No cenário otimista, o aprendizado não será realizado completamente, então o aluno vai perder pelo menos 2 pontos em língua portuguesa, 1,5 ponto em matemática. E no cenário pessimista, o aluno vai perder pelo menos 9,5 pontos em português e 8 pontos em matemática. Próximo slide, por favor. Né? Então, nós vemos ainda na mesma pesquisa qual seria a projeção. Né? Aqui, olha, a linha azul é a projeção sem Covid. Alunos de matemática do 9º ano, anos finais do ensino fundamental. Então, os alunos estariam aprendendo nessa linha pontilhada azul. No otimista, a verde, os alunos estão aqui. A amarela, quase não dá para ver, intermediário, estão aqui. E o pessimista, aqui, o vermelho. Então, todas as estimativas feitas por esse estudo são importantes para nós sabermos como lidar com as diferentes situações. O próximo slide mostra uma pesquisa do INSPER, do Ricardo Paes Barros. Eu aqui só trouxe a primeira página, essa pesquisa está no site do INSPER, tá? As perdas em proficiência devido à pandemia. Próximo slide, por favor. No próximo slide, ele diz como é o que acontece com a aprendizagem sem atividades híbridas e sem engajamento. Quer dizer, que normalmente as perdas em 2021 elas seriam similares às ocorridas em 2020. Primeiro, o Ricardo Paes Barros, o PB, ele estima as perdas de 2020, estimando que os alunos, no ano de 2020, eles perderam, em média, 20 pontos em matemática. E 2021, se não tiver uma retomada imediata, com recuperação de aprendizagem imediata, os alunos que estão, esse ano, no 3º ano do ensino médio, que no ano passado estavam no 2º ano do ensino médio, né, e que fizeram remoto
e primeiro semestre remoto, que esses alunos, se não tiverem uma recuperação imediata, eles vão chegar ao final do ensino médio com menos 20 pontos em matemática e menos 15 pontos, 20 pontos, 16 pontos em português e 20 pontos em matemática, o que é uma tragédia, né? O próximo slide, então, mostra da mesma pesquisa que, para mitigar essa situação, é preciso dobrar o engajamento dos estudantes, adotar o ensino híbrido no segundo semestre, assegurar uma eficácia de recuperação muito maior, otimizar o currículo, acelerar o aprendizado, para que os alunos consigam chegar ao final deste ano, né, com uma mitigação entre 35% e 40%, ou seja, que os alunos cheguem ao final do ano sem perder tantos pontos no seu aprendizado para poder continuar a vida, ou no mercado de trabalho, ou em relação ao ingresso no ensino superior. O próximo slide mostra que, aqui é só para ver, gente, o Brasil, no PISA 2018, qual era o acesso dos nossos alunos ao ambiente sossegado para estudar, né? É essa barra amarela aqui. Vejam, o Brasil até tem uma situação parecida com o Peru, com a América Latina em geral, né? E parecida também com a Argentina, né? Claro que esse pontinho aqui é dos alunos nas escolas mais ricas, enquanto que esse pontinho preto é a média das escolas mais pobres. Mas, na média, o Brasil está bem parecido com a América Latina, em relação a ter acesso a um lugar tranquilo para estudar. Agora, no caso do acesso ao computador individual, a situação do Brasil é dramática, né? Não só ela é, digamos assim, pior do que a média da América Latina, como a situação das escolas mais pobres, mais vulneráveis, é muito frágil, muito prejudicada, e os alunos das famílias mais ricas e das escolas mais ricas está muito melhor. Ele praticamente está acima da média da OCDE. Ou seja, nossos alunos mais ricos têm acesso a um computador individual para estudar, coisa que nem os alunos da OCDE têm, em média, mas os nossos alunos mais pobres, eles têm uma situação de desvantagem muito pior do que os alunos mais pobres da OCDE, que estão aqui em cima. Pode passar, por favor. Aqui é aquilo que vocês já sabem, né? Que o Brasil está entre os países com maior número. Essa pesquisa foi feita em fevereiro desse ano. De lá para cá, a maioria das escolas continuou fechada até maio ou junho. Próximo slide, por favor. A partir de agora, aqui, esse slide é uma curiosidade, para vocês verem que no Brasil a mídia tem dado pouca atenção à perda de aprendizado e ao efeito da escola fechada para o desenvolvimento cognitivo e socioemocional dos nossos alunos, né? Enquanto que nos Estados Unidos as mídias dão 8% a mais de atenção aos efeitos da escola fechada e em relação à vacina, né? Quer dizer, aqui o que nós vemos? Olha, Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, Canadá, África do Sul dão mais importância à escola fechada, ao impacto disso para o futuro da criança, do ponto de vista cognitivo e socioemocional, do que a vacina. Aqui no Brasil, no Uruguai, no Chile e na Colômbia, a importância maior da mídia é a vacina.
a escola fechada, o impacto disso na perda de aprendizagem não aparece na nossa mídia. Essa pesquisa é muito interessante. Próximo slide. O próximo slide, então, mostra agora o que eu espero, acredito firmemente que vai acontecer com a educação. Eu acredito que nós teremos um renascimento da educação. No próximo slide, nós vemos algo muito importante, né? Olha só, esse gráfico mostra o seguinte: de 2000 até 2020, nós tivemos uma melhoria dos resultados no SAEB, um maior envolvimento da sociedade com a educação e uma diminuição relativa das desigualdades, né? Então, vejam, nesses 20 anos aqui, ó, a educação melhorou, a desigualdade diminuiu e a sociedade passou a valorizar mais a educação. De 2020 a 2021, 2018 a 2020, 2021, nós aprovamos e começamos a implantar coisas fundamentais para a melhoria da educação no Brasil, né? A Base Nacional de Formação Docente, que o nosso querido relator, né? Tanto a de formação inicial como a de formação continuada. Nós aprovamos a Base Nacional Comum Curricular, que começou a ser implantada com formação de professores em 2019. Nós aprovamos o novo ensino médio, que vai ser implantado a partir do próximo ano e que vem sendo discutido do ponto de vista da preparação dos currículos desde 2019. Nós aprovamos o novo Fundeb, o ano passado, que já traz um ganho importantíssimo para o financiamento da educação brasileira, né? Então, vejam, esse período aqui foi um período de muitos desafios para melhorar a equidade e a qualidade, mas nós estávamos evoluindo, certo? Essa é a narrativa da história da educação brasileira, da educação básica, que nós precisamos contar para os nossos educadores, para os nossos estudantes, para os pais dos nossos alunos. Com a pandemia, perdas de aprendizagem, aumento da evasão, crise econômica, aumento do desemprego, como fazer para que, a partir de agora, nós consigamos melhorar as aprendizagens com prioridade à recuperação, à qualidade e à inovação da educação. Então, esse slide ele é importante para ficar gravado na nossa cabeça. O Brasil estava evoluindo, o Brasil estava melhorando, os indicadores estavam melhorando. Além disso, as políticas estruturantes, como a BNCC, o novo ensino médio, o novo Fundeb, foram aprovados. A pandemia interrompeu um ciclo muito importante para a educação brasileira, mas agora nós vamos enfrentá-la e vamos superá-la. O próximo slide mostra o seguinte, no próximo slide, que a melhoria da qualidade e da equidade, ela exige de todos nós um grande compromisso e engajamento das escolas, dos gestores, dos professores, dos estudantes, das famílias, de todos, na implementação dessas reformas estruturais, a nova BNCC e o novo ensino médio, e a reformulação do SAEB, que vai começar agora, né? Então, essa é uma agenda que está pronta e é uma agenda estruturante. Junto com essa agenda estruturante, nós temos uma nova agenda, né? Que é o fortalecimento do papel das tecnologias digitais, né? Com estratégia de acesso à conectividade, modernização digital para todas as escolas e estudantes e programas de formação de professores, para que eles desenvolvam
todas as competências digitais para continuarem inovando na sala de aula, inovando com as aprendizagens híbridas, inovando com o uso das tecnologias e dos recursos digitais. O próximo slide mostra que, junto com a agenda estruturante, vejam que eu coloquei essa etapa em azul, quer dizer, nós estamos entrando agora num céu de brigadeiro, tudo vai dar certo, tudo vai melhorar, essa é a nossa expectativa. Essa agenda emergencial é uma agenda que é a agenda do parecer do Conselho Nacional de Educação, do qual eu fui relatora. O parecer já foi aprovado, parecer número 6 de 2021, está lá para homologação do ministro da Educação desde ontem, que ele foi encaminhado ao Ministério da Educação. Esse parecer, ele estabelece o retorno urgente às aulas presenciais, respeitando os protocolos sanitários, a reorganização dos calendários, busca ativa, avaliação diagnóstica para orientar a recuperação das aprendizagens, que é a nossa grande prioridade daqui para frente, o replanejamento curricular com base na BNCC, sempre trabalhando o contínuo curricular 2020, 2021, 2022, atividades remotas quando preciso, ênfase na aprendizagem híbrida e no uso das tecnologias para complementar as aulas presenciais, a formação continuada dos professores, o acolhimento e bem-estar socioemocional dos estudantes e profissionais da educação, e, para tudo isso funcionar, a articulação entre os 3 níveis de governo na implementação das ações. O próximo slide, e daí eu já estou quase acabando, né? Acabando praticamente, ele mostra que nós podemos fazer desse limão da pandemia uma grande limonada. E, a partir de agora, termos um renascimento da educação brasileira, na medida em que nós temos um novo Fundeb, com o uso efetivo dos recursos, mais recursos para a educação, alocados nas coisas importantes da educação, não é para alocar recurso em coisa que dá voto, mas não é importante para a melhoria da qualidade, é para aplicar recurso na qualidade, na equidade, na formação, na valorização dos professores, com prioridade à educação infantil e à alfabetização, com foco na gestão do currículo, com ampliação do tempo na escola, ampliando o tempo para todas as crianças podem ter metade do tempo presencial, a outra metade com aprendizagens híbridas, e insistir na conectividade, no acesso às tecnologias, ser eficiente na implementação. O Brasil é especialista em fazer planos maravilhosos e não consegue implementar nada. É só ver o Plano Nacional de Educação. É um big plano e ninguém consegue implementar. E uma grande prioridade ao uso pedagógico dos resultados das avaliações. Com essa agenda e com a ênfase na agenda emergencial de curto prazo e uma agenda estruturante de médio e longo prazo, eu termino agradecendo, né, o próximo slide meu, muito obrigada a todos vocês, agradeço a atenção, foi uma aula longa, mas eu quis contar para vocês a minha visão do que aconteceu com a educação brasileira nos últimos 20 anos, da importância de nós termos agora uma agenda para frente que está sinalizando para algo muito positivo para a educação brasileira, desde que haja uma boa implementação da agenda emergencial e da agenda estruturante. Então, o futuro está nas nossas mãos. Eu agradeço e estou aberta aqui para as perguntas. Muito obrigada. Helena, é excepcional, uma visão sistêmica fantástica, muitos elogios, muitas perguntas.
Eu queria muito agradecer a você. Eu vou aqui apenas retratar algumas das perguntas. Infelizmente, ficaríamos um bom tempo se fosse colocar todas as perguntas. Muitos elogios a você aí no chat. Eu vou fazer as perguntas, você responde, tá certo? Em seguida, eu dou alguns avisos. Se Antônio concordar, a gente passa aí para o nosso Ari fazer o encerramento da belíssima aula dada pela Maria Helena. Maria Helena, chegaram, como eu disse, várias questões. Eu vou sintetizar algumas. O Vicente de Souza, antes de você apresentar esses últimos slides, eu acho que ficou muito claro o que fazer. Ele perguntou durante a sua fala o que fazer para mudar. E outros também perguntaram nessa mesma direção. Mas eu acho que está muito claro, e as recomendações para essa implementação é o grande desafio. E aí pega numa pergunta que foi feita pelo Tiago, não, pela... deixa-me ver. Eu não sei se estou pronunciando o nome correto. Atanasi Demetrios. Ele diz o seguinte: a gente tem várias políticas, mas demora muito na implementação. E ele cita o caso do novo ensino médio. Quer dizer, está aí, ela é uma lei de 13.415, 2017, e a gente ainda está, por exemplo, no novo ensino médio, ainda postergando todo o processo de implementação. Até agora, o INEP não falou com clareza como será o processo de avaliação do Enem para retratar esse novo ensino médio. Então, a pergunta dele, eu vou fazer 3 perguntas, dele é essa questão da demora para implementar. Veja a própria formação, eu pego o gancho na pergunta dele, Maria Helena. A formação inicial ela foi homologada em dezembro de 2019 e até agora não saiu nenhum edital com clareza de como as universidades, que formação é de responsabilidade das universidades, como elas podem fazer, como elas podem ser estimuladas a implementar as diretrizes da 2/19. O Tiago Henrique e outros também perguntaram muito o seguinte: o estudo, ele quer saber um pouco do estudo que aborda a dificuldade de crianças de até 10 anos com aulas híbridas. Outros também perguntaram. A Marla Moreira, ela pergunta o seguinte: o que fazer para reduzir as desigualdades? Quer dizer, a gente sabe que, naturalmente, essas são desigualdades importantes que cresceram com a pandemia, mas o que é que o Brasil poderia fazer? E aí, um pouco nessa linha, entra as perguntas da Isabela Nascimento e Aloísio Barreto. Não seria, talvez, a implementação de uma educação integral, usar o contraturno? Então, são questões que mapearam, nortearam um pouco. Tem outras, mas eu selecionei essas para que você comentasse, Maria Helena, de uma maneira mais ampla. Muito obrigada, Mozart. E obrigada pelas perguntas, todas muito relevantes. Maria Helena, deixa eu pegar um aqui, que eu acho que é bastante atual e muitos perguntaram. Foi da Marisa dos Santos, por exemplo, como preparar essa questão da formação dos professores, a escola para o ensino híbrido, para essa nova educação? Eu acho que ela casa um pouquinho com esse cenário do que foi aqui colocado. Pronto. Obrigado, Maria Helena. Tá bom. Olha só. Bom, primeiro, eu acho que ficou bem claro nos dados que o objetivo era mostrar que os dados estavam melhorando. Eu fiz um certo esforço para olhar, ler os dados da PNAD contínua do IBGE, mostrando como melhorou, tanto do ponto de vista do SAEB. São desiguais, mas os dados melhoraram. Em seguida, os impactos da pandemia, que não são só no Brasil, são no mundo inteiro. E depois, o que fazer daqui para frente? Aí eu sou otimista, vou começar até
respondendo essas duas perguntas, como reduzir desigualdades, formação dos professores e a demora na implementação, eu vou dizer o seguinte, olha, eu até tenho um artigo publicado na revista Dados, é um artigo de ciência política sobre a dificuldade da implementação de políticas educacionais, é um artigo junto com Haroldo Torres, foi publicado, eu acho que em 2015, 2016, por aí, né? Porque essa é a história do Brasil. Nós fazemos planos maravilhosos e temos muita dificuldade de implementação, né? A dificuldade de implementação, eu acredito que ela tem a ver com a estrutura do sistema. Não é só porque os gestores não estão preparados, muitos não estão, mas não é só esse o problema. Você tem uma estrutura do sistema muito complexa, né? Por exemplo, o ensino fundamental ele é ofertado tanto pelo Estado como pelos municípios. No mesmo município, eu tenho uma escola estadual oferecendo anos iniciais, uma escola municipal oferecendo anos iniciais, com currículos diferentes, com carreiras diferentes, com estratégias diferentes. E isso tudo vai gerando uma desigualdade cada vez maior no próprio sistema. Eu liguei o ar-condicionado aqui em casa, que estava quente, agora eu estou com frio e estou com tosse. Bom, então, eu acho que a estrutura do sistema educacional no Brasil ele é complicado, porque ele reproduz algumas desigualdades. Além disso, na mesma rede, nós temos uma escola estadual muito boa, uma escola estadual muito fraquinha, uma escola municipal muito boa e outra muito fraquinha. Em geral, a escola fraquinha ela tem os alunos mais vulneráveis, está localizada nos bairros mais vulneráveis e nenhum professor quer ir para lá. Então, é uma escola que falta professor, etc. Né? Então, a primeira regra, né, mundial, feita em países como Finlândia, França, Reino Unido, para você diminuir esse tipo de desigualdade, é que quanto mais vulnerável for a escola, quanto mais dificuldade os pais tiverem do ponto de vista da sua escolaridade, pais com baixa escolaridade. Essas escolas elas precisam ter os melhores professores, elas precisam ter o melhor apoio, né? São escolas que precisam ter o melhor professor, o melhor diretor de escola, o melhor coordenador pedagógico, são escolas que precisam ter mais recursos e um cuidado muito grande das autoridades educacionais locais para não aumentar as desigualdades. E aqui no Brasil, infelizmente, não é isso que acontece. Eu já fui secretária estadual, fui secretária municipal, nós até começamos a implementar uma política com foco nas escolas mais vulneráveis, depois isso daí foi interrompido, né? Agora o Roscielli está retomando, né? É preciso dar total prioridade para a escola mais vulnerável, com melhores professores, mais materiais, melhor infraestrutura, tudo mais. Isso vale para todas as perguntas direcionadas à redução das desigualdades. Eu não tenho como reduzir desigualdade só ampliando o recurso. O Fundeb tem uma estratégia agora de distribuição de recurso que vai permitir mais recurso para as escolas mais vulneráveis. Mas, se não tiver uma política adequada, não adianta a escola receber o recurso e não ter professor. Não adianta a escola receber recurso e não ter um bom gestor, e ter uma boa formação continuada de professor. Então, é preciso combinar o recurso com políticas públicas de fortalecimento das escolas mais vulneráveis. Olha, eu visitei uma escola na Inglaterra, em Londres, que para mim e depois visitei uma semelhante em Nova York, que é um retrato
do que é possível fazer numa escola pobre, tá? Eu fui visitar uma escola num bairro vulnerável, afastado de Londres, mais ou menos uns 50 minutos de metrô, mas ficava ainda na Grande Londres. Era uma escola onde 80% dos alunos eram alunos imigrantes. E naquela época que eu visitei, tinha muito aluno filho de refugiado da Síria, tinha aluno lá, aluno do leste da Europa, que tinha passado por guerras e tudo mais, né? Os alunos chegavam sem saber inglês. Eles, em 3 meses, eles estavam fluentes na língua inglesa e seguiam o currículo em inglês. Como é que eles conseguiam fazer isso? Né? Os pais não sabiam inglês, os pais tinham subemprego, tá? Os alunos não sabiam inglês, em 3 meses eles aprendiam. Por quê? Porque eles tinham um professor dedicado, 1 a 1, um professor para cada aluno, para que o aluno, em 3 meses, pudesse falar inglês e seguir o currículo em inglês. Né? Então, é isso que eu tô chamando de uma política de equidade, eu poder organizar a escola para que ela atenda desigualmente os desiguais, atenda com mais recursos, mais professores, melhores professores, aqueles que mais precisam. Nós não fazemos isso nas nossas escolas, infelizmente. Né? Ontem, por exemplo, o ministro falou que as escolas brasileiras precisam de esgoto e não de conectividade. Lamento dizer, ministro, as nossas escolas precisam, sim, de água encanada, mas nós não podemos esperar ter água encanada em todas para daí garantir a conectividade. Não é possível. Né? Nós vamos ficar para trás muitos anos sem garantir a conectividade agora. Né? Então, enfim, a redução das desigualdades passa por recursos, mas passa por políticas públicas focalizadas e professor. Professor é o segredo da qualidade da educação. Mozart estava mencionando a proposta nossa de formação inicial e formação continuada. Para fazer isso, é preciso que as instituições de ensino superior, as organizações não governamentais, que elas se dediquem a isso, mas é preciso ter uma política pública de indução, tá certo? Sem uma política pública de indução, é difícil fazer com que os nossos professores tenham essa formação, por exemplo, para utilização das inovações e das tecnologias. Teve uma pergunta sobre isso, né? Nós já temos ali várias plataformas, inclusive daquele Centro de Inovação Educacional da Lúcia Delanhello, que tem um guia de orientação e um curso de formação excelente para que os professores de ensino médio dos anos finais aprendam a utilizar as tecnologias. O curso está dividido em módulos, então não tem que inventar. Pega esse curso é gratuito, tá certo? Ele está oferecido, está disponível na plataforma, tá certo? Então é preciso ter uma boa mediação tecnológica e pedagógica para que o curso produza resultados. Existe. Agora, como é que eu faço? Eu vou inventar mais um curso? Tudo bem, tem vários outros cursos. Eu estou citando um que eu conheço, que é bom. Eu sei que tem muita plataforma sobre isso, mas, enfim, é importante saber usar o que nós já temos e usar direito e usar bem. Né? A outra pergunta sobre a demora na implementação. A demora na implementação tem a ver com 1000 problemas. O maior problema é a descontinuidade. Tá? Por quê? Aqui no Brasil, muda o ministro, muda o governador, muda o presidente da República, muda o prefeito, muda tudo. E aí para tudo até que a gente... Vocês imaginem um governo que vai mudando toda hora, ministro, secretário nacional, secretário municipal, secretário estadual, não tem como dar certo. Cada um que chega demora. Né? Então, essa descontinuidade ela precisa ser diminuída
por meio de uma estrutura de governança melhor. Sem uma governança melhor, não tem como diminuir a descontinuidade, né? Eu termino falando das crianças até 10 anos, a pesquisa. Tem, primeiro, a pesquisa que está citada no meu parecer, lá do Conselho Nacional, que foi a pesquisa feita na Holanda e na Bélgica, para as crianças dos 4 anos do ensino primário, de 6 a 9 anos, 6 a 10 anos, né? A pesquisa mostra que as crianças, a escola ficou fechada 3 meses e as crianças não aprenderam nada nos 3 meses de escola fechada, com atividades online e internet para todas as crianças. Elas não conseguiram aprender. Tá? Na Holanda e na Bélgica. Essa é uma pesquisa feita pelo Instituto de Avaliação da Holanda. Tem uma pesquisa da Universidade de Stanford, que também está citada no meu relatório, principais achados da perda cognitiva em alguns estados americanos. Está no meu parecer, parecer 6 de 2021. Ele já está no site do Conselho Nacional de Educação. Todo mundo pode acessar. O parecer está lá e tem a referência bibliográfica. Esse estudo mostra o seguinte: vários estados americanos fizeram avaliação no final do ano passado e verificaram que até o 4º e o 5º ano as crianças não aprendem por atividades remotas, nem online, nem offline. Elas têm muita dificuldade. A partir do 5º e do 6º ano, elas conseguem ter um desempenho com muito mais autonomia, com muito maior efetividade, né? Enfim, tem vários estudos sobre isso, eu cito alguns lá nesse meu parecer, né? E tem um estudo da OCDE sobre isso, pegando os países, também está citado no meu parecer. Ele cita os países da OCDE que estavam com escolas fechadas no ano passado e fizeram algumas avaliações de alfabetização para as crianças pequenas e verificaram que as crianças não aprenderam quase nada. Enfim, esse é um estudo importante, é muito importante para nós sabermos como lidar com a volta às aulas presenciais daqui para frente, e quanto mais rápido, melhor, gente. Pelo amor de Deus, as crianças pequenas precisam voltar para a escola. Urgente. Maria Helena, muitos elogios aqui, muitas perguntas, mas, em função do adiantado da hora, eu vou fazer o seguinte. Nós temos um programa semanal da Cátedra chamado Panorama da Educação, em que eu procuro trazer o que aconteceu durante a semana na nossa área da educação. Eu vou aproveitar no programa que começa na segunda-feira que vem, ajudar a responder as perguntas que foram aqui encaminhadas para a Maria Helena. Como a gente, bem ela disse, a gente tem pensamentos similares, estamos juntos em várias iniciativas. Então, perfeito. É só acessar o Panorama da Educação da próxima semana e eu vou me dedicar a contribuir nas perguntas que foram aqui encaminadas. Maria Helena, antes de passar para o Ari, eu não sei se você quer dar eu quero mensagem agradecer. final. Mozart, eu quero agradecer, eu acho que foi uma ótima oportunidade. Eu mesma, gente, passei o domingo preparando a palestra, até pedi slide para o Mozart. Eu falei, gente, como é que eu vou contar essa história para os secretários e para os professores? Eu falei, eu não quero contar uma história negativa, quero mostrar que as coisas estavam melhorando, parou e agora, daqui para frente, vamos melhorar de novo. Esse foi o principal argumento, né, que eu procurei demonstrar para vocês, e para isso eu fui atrás dos dados e tudo mais, né? Então, primeiro eu quero agradecer, foi bom, porque eu precisei olhar os dados, buscar pesquisa, tive um certo trabalho, peço desculpas, porque meus slides não são nenhuma maravilha, eu não sei
fazer direito, né? Então, eu olho a PNAD, reproduzo slides da PNAD, não consigo montar outra coisa mais bonita, mas, enfim, o objetivo foi trazer para todos vocês a evolução desses indicadores e uma proposta de futuro a partir de agora. Então, agradeço a oportunidade, para mim foi muito bom, eu fui obrigada a parar e pensar também, viu, Mozart, em tudo, né? E agradeço, e um abraço, um beijo para todo mundo, muito bom estar com vocês, um grande abraço muito especial para o Ari, que fará esse encerramento. Um beijo para todos, muito obrigada. Excelente, Maria Helena, realmente, olha, tinha muita gente aí parabenizando aí pelos slides, viu? E na sua aula eu aprendi uma coisa, viu, Ari? Fiz uma palestra parecida a semana passada, e aí uma professora mandou no chat, né, disse assim: professor, eu adorei a sua aula, mas eu estou absolutamente de baixo astral aqui. Então, hoje eu aprendi com você, eu preciso fazer essa última parte que você fez, não é? Tem que fazer. Caminhos, não é? Porque se realmente mostrar a queda na proficiência, o aumento da desigualdade, é para deixar qualquer um de baixo astral. Eu acho que você trouxe essa resposta tão afirmativa e importante, que há caminhos, não é? E o trabalho liderado por você, Maria Helena, no CNE, tem sido, de fato, uma grande bússola para as secretarias de educação, para os conselhos estaduais e municipais de educação, né? Então, temos muito que agradecer. Somente 2 avisos, né? Na próxima quinta, continuamos o nosso curso. A nossa convidada será a Priscila Cruz, né? A nossa presidente executiva do Todos pela Educação, que vai falar do Educação Já Municípios. É um grande projeto que o Todos vem conduzindo. Maria Helena e eu fazemos parte desse projeto também, né? E aí um evento que é a parte, mas que eu acho que vai ser também de grande repercussão, não está vinculado ao curso, mas queria também convidá-los, né, a quem quiser, tiver interesse em assistir, que é um simpósio que estamos iniciando, numa parceria com o LEPS, né, o Laboratório LEPS da USP Ribeirão Preto, com a Fundação Roberto Marinho, né, com o Instituto Unibanco, que é Construindo o Brasil do Amanhã. E os nossos 2 primeiros convidados serão Cristóvão Buarque e Cláudio Moura Castro. E a gente vai fazer uma espécie de... tipo, como tem no canal, na TV Cultura, né? Então, vamos ter um debate bastante interessante com eles. Quando, né? vai ser? Vai ser na terça-feira, dia 20, às 17 horas. Né? Olha, eu já recebi a apresentação do Cristóvão. Né? Olha, eu acho que vai ser fantástica, Maria Helena, vai dar continuidade. Eu quero assistir. Essa vai ser bem boa. Mozart, só lembra de falar que a transmissão desse evento com o Cristóvão Buarque, na terça-feira, às 17 horas, acontecerá pelo canal do YouTube do IEA Ribeirão Preto. Tá? Acho que as pessoas vão começar a perguntar onde vai ser. Então, você vai lá no YouTube e coloca IEA espaço RP. É o primeiro canal que aparece, vai ser transmitido lá a partir das 17 horas. Está ótimo. Então, pelo que eu vi, vai ser muito interessante e Cláudio é muito crítico, né? Então, vai ser um bom debate, eu tenho certeza. Então, todos estão convidados. Muito bom a sua orientação, a lembrança, Antônio. E, mais uma vez, as perguntas que não foram possíveis de serem respondidas, por favor, acessem o Panorama da Educação da próxima semana, também na nossa plataforma do IEA Ribeirão Preto, que eu vou procurar responder a todos e, naturalmente, mais uma vez, agradecer a você, Maria Helena, pela brilhante exposição. Agora com você, meu amigo Ari, nosso diretor do IEA, para fazer o encerramento da primeira aula do curso Sérgio Mascarenhas. Obrigado, Mozart, mas só dizer que a diretora é a professora Roseli, eu estou esse mês afastado, ela que manda aqui, eu vim aqui de aluno para ouvir
a professora Maria Helena. Então, tinha acho que 300 vagas, eu usei o privilégio aí de ter alguma relação com o IA e sem passar pela catraca, eu pulei a catraca para não podia perder a aula da professora Maria Helena Guimarães Castro. Eu queria, então, só dizer que realmente, professora Maria Helena, é um privilégio, uma honra tê-la, né? A combinação de conhecimento, vivência, razão e paixão é singular e a gente sabe o quanto a senhora já fez, o quanto você já fez ao longo desses 20 anos que você retratou. E eu queria, sem, evidentemente, fazer qualquer comentário específico, só chamar a atenção para 3 coisas que me tocaram, né? O primeiro é exatamente o ponto que o professor Mozart levantou, e que é mostrar o que o Barack Obama falava, né? Yes, we can, né? Então, mostrar não só yes, we can, yes, nós já fizemos, né? Nós já avançamos. É claro que alguém perguntou, puxa, mas não podia avançar mais rápido? O professor José de Souza Martins, né, que é conhecido, ele tem lá uma frase famosa, né, que no Brasil a história avança lentamente, né? O importante é que avance e avance no sentido correto, pelas razões que você colocou, nem sempre na velocidade que a gente gosta. Segundo ponto que me chamou, evidentemente, que me tocou, foi o que você sempre realça, que é a importância do professor, da professora, das pessoas, né, que estão, enfim, o professor no seu sentido também da equipe de direção, isso de fato é isso, né? Condição mínima necessária, talvez não suficiente, mas é condição para lá de essencial. E o terceiro é quando, com a sua experiência novamente, você chama a atenção do desafio da implementação, né? Sabendo a profusão de dados que você apresentou, informações super competentes, de gente maravilhosa, alguns que já passaram aí pela cátedra, mostra que nós temos diagnóstico, temos competência em fazer diagnósticos, sabemos, eu acho que coletivamente, né, propor políticas, planos, diretrizes, mas na hora da implementação, acho que nós temos ainda um desafio grande. Esse é o problema. Esse Ari, é o problema. O Ari, eu não resisto, né? A ciência política tem um livro que é o Street Level Bureaucracy, do Lipsky. Era um livro assim que eu dava, eu lia aquele livro, só estava em inglês, meus alunos não conseguiam ler inglês na Unicamp, mas era o meu livro predileto para falar que política pública só existe depois que ela sai do papel, depois que você implementa. E o Lipsky, no Street Level Bureaucracy, ele mostra exatamente isso, né? Ele mostra, olha os Estados Unidos, tem várias políticas públicas, mas olha a burocracia, né, no chão da rua, né? Como essa burocracia do chão da rua pode ajudar a implementar, se for bem mobilizada, se for bem esclarecida, se tiver é muito bom esse livro. Super obrigado. Mas, enfim, eu queria dizer, é um privilégio poder tê-la, ouvi-la e aprendê-la, e felizmente foi registrado e poderemos olhar. Eu queria também dizer que é um privilégio ter a cátedra Sérgio Henrique Ferreira com o professor Mozart como primeiro titular. Usando uma expressão, acho que essa hora do final da tarde a gente pode ser mais informal, né? É um luxo, né? É um luxo ter para a Universidade de São Paulo, para o IA, ter no seu Paulo de Ribeirão Preto uma cátedra Sérgio Henrique Ferreira com o titular professor Mozart Neves e tê-la como abrindo o curso. Queria cumprimentar o professor Antônio, colega querido que dirige o Polo de Ribeirão, a professora Carla, a equipe toda de Ribeirão, o professor Bafa, né, que começou, né, essa história, as parcerias da Undime e todos os outros que estão aqui, a professora Roseli, que minha chefe nesse colega, né? Estou brincando um pouquinho, minha chefe também nesse momento, mas eu queria então agradecer muito, muito, muito. Você deu o tom
do curso, que será maravilhoso. Quando o programa foi publicado pelo professor Mozart, eu queria assistir todas, né? Porque é incrível mesmo. Então, você deu o tom. Muito obrigado a você. A gente deseja melhor sucesso no desafio que você tem agora, que é dirigir o Conselho Nacional de Educação. É um momento, vamos dizer assim, que você está pilotando enfim, uma embarcação com o mar muito complicado, a gente sabe disso, e a gente deseja maior sucesso a você, conta com tudo que a gente puder oferecer pessoalmente, como o IEA, Universidade de São Paulo, enfim, todas as parcerias que você conhece que a gente tem, conta com a gente no que precisar, e muito obrigado, Maria Helena, muito obrigado. Pela presença, pelas palavras. Uma boa noite a todos. Se cuidem. A pandemia não acabou. Lavem as mãos. Distanciamento social. E vacina boa, vacina no braço. Tá? Então, se vacine. Muito obrigado, Maria Helena. Até a semana que vem.